pra vocês de casa nessa quarta-feira, sua linda. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema do dia, gente, é dente do siso. Quase todo mundo tem, mas parece que ele não tem muita serventia não, né? Bom, tá curioso pra saber o que vai ver hoje aqui, né? Muita coisa boa, então olha só. Tudo o que você precisa saber sobre o dente do siso. Por que tanta gente sofre com ele, hein? No estúdio, o cirurgião dentista vai esclarecer todas as dúvidas. E tem as principais notícias do dia. Julgamento histórico pode colocar na cadeia ex-presidente Lula. Polícia prende 2 suspeitos de assassinato de lutador de MMA. Abandono no zoológico de Brasília. E pesquisa revela como evitar fungos em plantações. O RF com você está apenas começando. Que bom que está apenas começando, portanto, fique comigo aqui, grudadinha na Rede Família, até a 1h da tarde. Daqui a pouco, previsão do tempo, as notícias do dia e o assunto também. Vamos receber um dentista aqui para esclarecer dúvidas sobre o dente do siso. Muita gente tem gente que nem nasce com ele, viu? Eu, por exemplo, nasci com 3 dentes do siso. Para que será que ele serve, hein? Tem muita gente que sofre com o dente do siso, né? Daqui a pouco vamos esclarecer todas essas dúvidas para você aí de casa. Vamos então para a previsão do tempo, pode colocar na tela. Olha aí, São Paulo, capital, previsão de chuva, mínima de 18, máxima de 26 graus. Em João Pessoa, sol entre nuvens, mínima de 23, máxima de 31 graus. Em Curitiba, chuva por lá também, na capital do Paraná, mínima de 16, máxima de 25 graus. Agora as principais notícias do dia. Hoje acontece um julgamento considerado histórico que pode resultar na prisão de um ex-presidente. Veja como vai funcionar. Se o habeas corpus for negado pelo STF, Lula pode ser preso logo depois da sessão. Basta que a Justiça Federal no Paraná seja notificada eletronicamente. A partir daí, o juiz Sérgio Moro poderá expedir o mandado de prisão do ex-presidente. Se a sessão com os ministros acabar tarde, isso deve acontecer na quinta-feira. A questão não é Lula solto. Essa decisão envolve muito mais do que Lula. Envolve Lula e todos os outros poderosos, da Lava Jato e além. Envolvem Eduardo Cunha, Palocci. Grande parte do nosso trabalho da Lava Jato e de outras grandes investigações contra a corrupção vai ser aniquilado, vai ser diluído, vai ser esvaziado. Se a prisão se confirmar, o juiz Sérgio Moro poderá dar um prazo para Lula se apresentar à Polícia Federal. A intenção é evitar uma exposição ainda maior do petista, com a polícia fazendo buscas por ele. A expectativa é que o ex-presidente fique preso aqui em Curitiba, possivelmente em uma sala na sede da PF. Se o Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus, nada muda. Lula segue respondendo o processo em liberdade. Em julho do ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em janeiro deste ano, o Tribunal de Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos. Claro, vamos acompanhar todos os detalhes desse julgamento que começa nessa tarde. Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde um condomínio foi alvo de bandidos. Após a chegada da polícia, 2 assaltantes acabaram morrendo. 5 homens armados num carro chegaram em frente a este prédio e renderam um morador que estava entrando com um veículo na garagem. A quadrilha conseguiu assaltar 2 apartamentos. Os assaltantes ficaram por meia hora no condomínio. Logo depois, fugiram neste carro branco. A polícia militar foi acionada e houve troca de tiros neste trecho da rua Fonte da Saudade. O comandante do batalhão da região explicou como foi a ação da polícia. Iniciaram vários disparos contra as nossas equipes e a equipe que estava fazendo o cerco conseguiu abordar esses marginais que continuaram efetuando disparos. Nossas equipes tiveram que reagir. 2 assaltantes morreram no local. Outros 2 criminosos foram baleados. Um deles, mesmo ferido, conseguiu fugir com um 5º comparsa. Os 2 foram presos horas depois com os pertences das vítimas. Eles me pararam ali na frente do prédio que eles estavam efetuando assalto e na hora levaram minha chave, minha carteira, meu celular e o carro ficou parado lá na via, no meio da rua. Além do veículo roubado, usado na fuga, foram apreendidos com os bandidos 2 revólveres, uma pistola e 2 granadas.
E a Polícia Civil prendeu 2 acusados de envolvimento na morte do lutador de MMA paraense Adriano Mamute. 2 suspeitos foram presos por envolvimento no assassinato. A motivação ainda está sendo investigada. Para os amigos, ficam as melhores lembranças. Ele vai ser sempre uma pessoa benquista, boa, coração humilde. Para mim, para sempre meu campeão, meu amigo. Na academia onde Adriano, de 29 anos, treinava, ninguém entende o motivo de tanta violência. Não brigava com ninguém na rua, não era agressivo com ninguém. Adriano Silbert Santana Siqueira, também conhecido como Mamute, entrou no MMA há 12 anos e participou de mais de 30 lutas. Ele se preparava para 2 campeonatos importantes. O MMA perdeu um grande atleta e tinha futuro sim. Ele treinou com os melhores que estão agora no UFC. O sonho de ir longe no octógono terminou nesta pequena casa onde a vítima morava na Ilha de Outeiro, a 1 hora de Belém. Bom, ainda no Pará, mais um policial foi morto por criminosos. Um levantamento, inclusive, mostra que o Pará e o Rio de Janeiro lideram o ranking dos estados mais inseguros para policiais. Parentes inconsoláveis com a morte brutal. Eu digo pra mim, era meu amigo. O subtenente da reserva João Bosco Vieitas, de 53 anos, foi mais um policial militar morto este ano no Pará. O crime aconteceu dentro de um bar, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, a poucos metros da casa do PM aposentado. Ele se deslocou até lá para comprar uma bebida e quando chegou lá, os elementos já chegaram na bicicleta, já chegaram atirando, desferiram 8 tiros nele. Uma semana antes, outro policial da reserva, o cabo reformado Valdomiro Bastos, foi morto com vários tiros dentro de um supermercado na periferia da capital paraense. Essa situação aí é complicada porque estamos sendo perseguidos, até na nossa casa, no nosso lazer. Cada dia está morrendo um policial. O que é que está acontecendo? A gente está quase igual ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um efetivo de 44.263 policiais militares. 32 foram mortos este ano. O Pará conta com 15 mil PMs e 17 foram assassinados em 2018. Facilita para a ação dos elementos a gente morar em áreas periféricas. Mas onde nós vamos morar se não tem uma política habitacional para retirar a gente dessas áreas? Um outro dado alarmante. Um levantamento aponta aumento no número de crianças que morrem aí vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro. Caixas e mais caixas lotadas de saudade. Isso aqui era o brinquedinho que ele gostava de chocar bola. Esse brinquedo daqui ele amava. Esse brinquedo. Benjamin tinha apenas 1 ano e 4 meses. Foi baleado no último dia 16 durante um tiroteio entre policiais e traficantes numa das principais ruas de acesso ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Ao lado de Benjamin estava a irmã mais velha, de 4 anos. A menina, por pouco, não foi atingida. Entre 2007 e 2018, 48 crianças morreram vítimas da violência no Rio de Janeiro. A maioria delas atingidas por balas perdidas durante confrontos entre criminosos de facções rivais ou em tiroteios entre policiais e traficantes. Além do fim trágico, essas crianças têm outro ponto em comum. Todas elas morreram em comunidades carentes. Algumas moravam nessas comunidades, outras estavam apenas de passagem. Os dados são de um levantamento feito pela ONG Rio de Paz. O último caso aconteceu no sábado, dia 31. A pequena Brenda, de apenas 2 anos, foi baleada na cabeça. Segundo a polícia, os pais da criança passavam de carro perto do Morro Catatal, em Mangaratiba, quando traficantes atiraram no veículo. Uma realidade cruel, que fica ainda pior quando encontra a injustiça. Muitos desses casos, assim como o de Benjamin, continuam sem solução. E o que restou só foi isso, né? Muita saudade. Que é uma dor que nunca vai passar. Nunca, 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 nunca. Bom, e agora o abandono no zoológico de Brasília. Vários animais já morreram e o local é considerado inseguro para os bichos e para os visitantes também. 3 mortes de animais nos últimos 3 meses. Primeiro o elefante babu, depois a girafa Ivelise e por último uma fêmea de Adax. Isso depois de cortes no orçamento do Zoológico de Brasília por 3 anos consecutivos.
tirando quase 4 milhões de reais em recursos e acusações de ativistas de maus tratos aos animais e falta de segurança para os bichos e os visitantes. Durante a greve dos vigilantes, no mês passado, grupos de proteção aos animais conseguiram na justiça o fechamento do zoológico. A alegação foi de que o baixo número de funcionários traria risco às atividades. O governo recorreu e os portões foram reabertos na semana seguinte, mas a disputa judicial continua. Na semana que vem, a Vara do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do DF deve analisar um novo pedido dos ativistas que cobram o fechamento definitivo do zoológico no modelo atual. Para o diretor do zoo, o local tem toda a estrutura, equipamentos e pessoal necessários para garantir a segurança e o bem-estar dos animais, mesmo com menos dinheiro. Todas as condições para alimentação, laboratório, medicamento para os animais são preservadas, porque isso é o nosso mote principal. Para o diretor, a visão de que o zoológico é um espaço de cativeiro para exposição de animais aos visitantes é coisa do passado. Hoje, o Zoo de Brasília funciona como um repositório de animais ameaçados de extinção. Todos os animais recebem acompanhamento constante, como o raro rinoceronte branco Thor, um dos animais resgatados há 10 anos de um circo. O ambiente dele conta agora com uma queda d'água, assim como o das onças sussuaranas. E o zoológico preconiza todo esse tratamento para quê? Para que esse animal no recinto seja onça, para que aquele animal seja lobo, para que aquele animal seja tamanduá, porque só ele sendo integralmente o que a sua espécie é que ele pode voltar para a natureza. E o funcionário de um zoológico em São José do Rio Preto foi indiciado por maus tratos. Ele atirava bolinhas de gude nas aves. 6 morreram. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil depois de pouco mais de um ano. O delegado responsável ouviu testemunhas e até uma bióloga. Ficou bem evidente que o Acácio, de fato, cometeu o crime de maus tratos contra animais e dano ao patrimônio público. Em janeiro do ano passado, Acácio Aparecido Navarro, de 52 anos, confessou que atirou itens de metal e bolas de gude em aves no zoológico de São José do Rio Preto, no interior paulista. 6 animais morreram. Entre as aves estavam espécies nativas, exóticas e algumas em extinção, como o urubu-rei, o urumutum e o fazão. Na época, Acácio foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado, já que maus tratos é um crime de menor potencial ofensivo. O homem foi funcionário do local e se revoltou porque foi demitido pela prefeitura. Na casa dele, a polícia encontrou espingardas de pressão, estilingues, chumbinhos e bolas de gude. Apesar de todas essas provas e da confissão, ele dificilmente vai ser preso. Ele pode ser condenado a uma pena privativa de liberdade até superior a 2 anos, mas pouco provável que supere os 4 anos. Então ele terá direito àquela substituição por uma pena restritiva de direitos. Depois do que aconteceu, a prefeitura disse que iria colocar câmeras para reforçar a segurança aqui no bosque. Um estudo foi feito para instalar um monitoramento, além de cercas elétricas. Mas, por enquanto, o orçamento não foi liberado. Ainda mais o zoológico de Rio Preto ser um dos lugares que atrai pessoas do mundo em todo. E se esses aves não estiverem seguros, se não estiverem sendo bem tratadas, as pessoas não vão mais vir. Bom, e o cunhado de Ana Hickman foi absolvido de matar um homem que atacou a apresentadora. Vamos ver. A justiça definiu que Gustavo Henrique Correia é inocente. Com isso, ele não vai a júri popular como queria o Ministério Público. Gustavo comemorou nas redes sociais. Queria agradecer muito o apoio de todos. Não me arrependo de nada, não me arrependo do que eu fiz, faria tudo de novo. O cunhado de Ana Hickman foi absolvido da acusação de homicídio pela morte de Rodrigo de Pádua em 2016. Rodrigo era fã da apresentadora e invadiu o quarto do hotel onde Ana, Gustavo e Giovana, mulher dele, estavam em Belo Horizonte. Eles foram mantidos por 20 minutos reféns. Giovana chegou a ser baleada. Houve luta corporal e Gustavo conseguiu pegar a arma. Para o Tribunal de Justiça, a situação estava fora de controle e Gustavo Correia atirou em legítima defesa, já que não teve escolha. Havia risco de vida para todos os reféns. A decisão é em primeira instância e ainda cabe recurso. Bom, e a morte do menino Bernardo completa hoje 4 anos e os acusados pelo crime aguardam data para o julgamento.
Ao todo, serão ouvidas 29 testemunhas sobre a morte do menino Bernardo. 24 foram apresentadas pela defesa dos acusados e 5 pelo Ministério Público. Respondem pelo crime Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovitz. A data do julgamento ainda não foi definida. Nesta quarta-feira, o assassinato do garoto completa 4 anos. O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugolini, mais Evandro e Edelvânia Virganovitz, acusados do homicídio e ocultação do corpo, serão julgados no tribunal do júri. Leandro ainda responde por falsidade ideológica. O judiciário negou o pedido da defesa para a divisão do processo. A juíza responsável pela condução do caso lembrou que as provas contra os acusados são as mesmas. Bernardo tinha 11 anos quando foi assassinado em Três Passos. Todos os 4 acusados do crime estão presos. Mudando de assunto para falar de economia, os empresários estão otimistas e as contratações voltaram a acontecer no setor têxtil e automotivo. Nas vitrines, o que tem chamado mais atenção do que as roupas são as oportunidades de emprego. Essa loja na região central de São Paulo precisa de balconista, caixa, piloteira e modelista. De modo geral, todo mundo um pouco otimista em relação ao que vem pela frente, né? A retomada das contratações é resultado de um aumento nas vendas, quase 5% nos 3 primeiros meses do ano. A Aline ficou um tempo sem gastar com roupas e agora decidiu voltar a comprar. Eu acho que hoje a gente está começando a se estabilizar e aí hoje eu estou me sentindo um pouco mais confortável para fazer algumas compras. A estimativa é que ao menos 1 a cada 6 vagas fechadas durante a crise nas fábricas de tecidos e comércios de roupas seja reaberta neste ano. Como a expectativa é boa, Nelson dobrou o tamanho da loja. Ele também contratou mais funcionários. Contratamos mais alguns funcionários, 2 pessoas na venda, 1 no apoio, para a gente poder fazer frente ao movimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, o número de vagas deve crescer até o fim do ano. A expectativa é que nós cheguemos ao final de 2018 com entre 16 e 20 mil postos formais de trabalho gerados no setor. Outro setor afetado pela crise e que agora espera retomada é o da indústria automotiva, principalmente veículos comerciais, que servem como termômetro de aquecimento da economia. O mercado de caminhões, por exemplo, cresceu 53% no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o mesmo período de 2017. Essa fábrica lidera as vendas do Brasil. As contratações começaram no início do ano. São 250 novos funcionários para a produção na sede, na Grande São Paulo. E os outros 80 foram escolhidos para a filial em Juiz de Fora, Minas Gerais. Finalmente a gente sai desse lado escuro da economia e a gente volta para o lado brilhante da economia, que é poder contratar gente de novo. A gente trabalha com uma expectativa de que o mercado cresça 30% em caminhões e 15% em ônibus em relação ao ano passado. Camila é uma das felizardas. Aos 19 anos, terminou o curso técnico e conseguiu o primeiro emprego. Fiquei muito feliz, não tem nem como explicar a felicidade que é trabalhar aqui. Eu só espero crescer cada vez mais aqui dentro, né? Como você falou, é uma empresa enorme, bem conceituada e tem que representar muito bem essa estrela e eu espero fazer parte dela por muito tempo. Bom, mudando de assunto mais uma vez, aumentou o número de ataques de escorpiões em todo o Brasil. Mas você sabe todos os cuidados que tem que ter para evitar uma picada? Então, preste muita atenção. O perigo está onde menos se espera e um descuido pode levar à morte. O escorpião amarelo, que é o mais comum no Brasil, tem menos de 10 centímetros, mas Um ambiente com alta infestação ou com informações de infestação, as pessoas devem olhar principalmente dentro de sapato, na roupa de cama, lençol, toalha, tapete, carpete, porque esses animais vivem escondidos. são cuidados para não entrar para uma estatística assustadora. O número de picadas de escorpião em todo o país aumentou 10 vezes entre o ano 2000 e 2017. Pulou de 12.500 ocorrências para 125.000 no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. As mortes cresceram ainda mais.
O número de vítimas saltou de 12 para 184 por ano nesse mesmo período. Em setembro do ano passado, uma menina de 4 anos morreu depois de ser picada por um escorpião na escadaria de uma igreja em Araçatuba, interior de São Paulo. Em Lagoa Santa, Minas Gerais, a vítima foi um menino de 6 anos. Roger Samuel Pereira estava brincando no quintal da casa da avó quando foi picado no pé. Mas o que explica o aumento na proliferação desse aracnídeo e no número de vítimas? O avanço da cidade sobre as áreas verdes está na origem do problema. Com a destruição do ambiente verde, da área verde nos entornos das grandes cidades, você teve uma destruição do habitat desse aracnídeo. Então esse animal é expulso do seu habitat natural, mas ao mesmo tempo, com as edificações humanas, você tem o aparecimento da principal fonte de alimento do escorpião, que são as baratas. Onde há acúmulo de lixo, a infestação aumenta, pois atrai a principal presa dos escorpiões. Eles se adaptaram muito bem aos ambientes urbanos devido às condições favoráveis de sobrevivência. Por isso, não dá para facilitar nos ambientes que podem servir de abrigo para os bichos. Uma atividade que podemos diminuir a ocorrência desses aracnídeos na residência das pessoas é a gente acondicionar muito bem o lixo, a gente não deixar a louça amanhecida de um dia para o outro. Além de encontrar alimento farto nesses ambientes, o escorpião não tem predadores na cidade. E o tipo de reprodução dessa espécie favorece a proliferação. A fêmea do escorpião amarelo não depende da fecundação de um macho para gerar filhotes. Ela faz isso sozinha. Essa reprodução é conhecida como partenogênese. Em esconderijos pelas ruas, terrenos baldios, no meio de entulho e construções. Da periferia a áreas nobres como esta em São Paulo, os moradores sofrem com a invasão dos escorpiões. Os pequenos invasores sobem paredes e entram em apartamentos. É preciso viver com janelas, portas e ralos fechados. E não há lugar seguro. No Mato Grosso do Sul, uma mulher foi picada dentro do banheiro de uma maternidade, pouco tempo depois de dar à luz. Por sorte, o animal não era peçonhento. Em Bauru, moradores flagraram pelo menos 50 escorpiões no muro de um cemitério. Os escorpiões recolhidos pelas prefeituras no interior de São Paulo são trazidos para este laboratório do Instituto Butantan. Nessas caixas existem 13 mil escorpiões para extração de veneno e produção de soro. É o remédio que pode salvar uma pessoa de consequências mais graves. A dor de uma picada é muito forte e se espalha para outras partes do corpo. O escorpião tem um veneno neurotóxico que atinge o sistema nervoso e, nos casos mais graves, pode provocar convulsão, insuficiência cardíaca e edema pulmonar. Crianças e idosos são as principais vítimas fatais, porque o sistema imunológico deles não está preparado para reagir. Os mais suscetíveis são as crianças e os idosos, mas qualquer pessoa pode ter esse agravamento. Você tem registro de óbito de adultos de 30, 40, 20 anos. O importante é levar qualquer vítima imediatamente para o hospital. Para aliviar a dor, a recomendação é fazer uma compressa morna na região da picada, mas nunca usar torniquetes para estancar o veneno. Isso impede a circulação do sangue e pode provocar necrose da área atingida. Se possível, é bom capturar o escorpião, mas sempre com muito cuidado. Então, às vezes, a pessoa não tem a prática, ou não tem a coragem, tem medo, não tem jeito para pegar o animal, tem que pegar vivo, que é importante, mas às vezes o perigo do acidente é muito maior. Você fala isso por experiência própria, né? Sim, já levei uma picada, é muito dolorido, dói demais, dói muito. A bióloga dá uma dica para quem não tem um instrumento propício para capturar o bicho. Emboca um vidro em cima dele, empurra com um gravetinho para dentro do vidro, não deixar ele fugir, melhor ainda, porque ele pode sair, ele pode pegar outra pessoa e ele também pode se reproduzir e aumentar a população dele aí. Crianças e idosos, atenção redobrada, né? E pesquisadores brasileiros descobriram uma molécula capaz de evitar o processo inflamatório que causa aí muitas dores em casos de artrite e até gota.
Quando as dores nos pés ficaram insuportáveis, Wagner decidiu procurar um médico. Quando está na crise mesmo, que o pé fica vermelho, é uma dor assim, como se tivesse uma fratura no pé. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram uma molécula que bloqueia os efeitos de doenças inflamatórias. O trabalho durou 15 anos. Depois de identificar a molécula, o grupo testou a eficiência dela contra doenças em camundongos e o resultado foi satisfatório. A ideia é utilizar essa molécula como um fármaco, né? Para, na realidade, inibir doenças ou tratar doenças inflamatórias como artrite, como a própria alergia e lesões hepáticas. A pesquisa já está pronta, mas do laboratório até a farmácia ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Isso porque antes da proteína virar medicamento, é preciso estudar o melhor meio para a produção em grande escala e, principalmente, fazer os testes de eficiência em humanos. O resultado do trabalho já foi patenteado e agora a equipe busca parceiros na indústria farmacêutica para produzir o remédio. Se a gente conseguisse investimentos numa grande monta, a gente acredita que nos 5 anos a gente teria a molécula pronta para tratar o homem. Queria que fosse hoje já, porque já tem 15 anos já que eu já tenho a gota, né? Então, quanto mais rápido achar a solução, é melhor, né? Bom, e outra descoberta promete evitar o aparecimento de fungos em verduras em grandes lavouras ou pequenas hortas. E a solução é bem simples. Vamos ver. Antes mesmo do alface chegar à mesa, o banquete é dos fungos. As manchas e as folhas escuras são responsáveis por 1/4 do que se perde nas hortas. Para diminuir o prejuízo, o remédio é a aplicação de agrotóxicos. A ação do fungo é combatida através de um produto que a gente à base de cloro, né, e um outro adubo foliar que a gente põe também, né? Se não fizer isso, a perda é grande. Ah, é grande, viu? Perca é grande. Mas agora, uma pesquisa feita na Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista, promete acabar com esse problema. Qualquer um pode fazer em casa. Isso aqui é canela em pau, comprada, que pode ser adquirida em qualquer local de revenda, né? E a solução de água a 100 ml. A canela, ela é adicionada na solução de água, na proporção de 5 gramas para cada 100 ml e colocada em aquecimento. Durante quanto tempo? Durante 5 minutos. Ela fica sob fervura em água quente. Depois de esfriar, a solução está pronta para o uso e pode ser aplicada tanto nas sementes como nas folhas. A canela libera substâncias químicas que atacam e impedem o crescimento dos fungos naturalmente. Ao longo dos últimos meses, os pesquisadores aqui da UFSCar fizeram essa experiência pelo menos 4 vezes e o resultado é surpreendente. A solução de canela acabou com 100% dos fungos. E voltamos a falar sobre o clima. Ontem Campinas amanheceu com muito sol, mas perto do meio-dia começou a chover forte em alguns bairros da cidade. Quem tem as informações é o repórter Vinícius Boer. O cenário mudou completamente no começo da tarde. Nas avenidas movimentadas, o trânsito seguiu com chuva e céu nublado. Nos trechos mais complicados da Orozimbo Maia, nenhum transtorno foi registrado nesta terça-feira. Por volta das 15 horas, a chuva foi embora e ficou só o tempo fechado. Na rua 13 de Maio, uma das principais do comércio de rua, levou vantagem quem se preveniu e trouxe o guarda-chuva. Para muita gente, essa chuvinha caiu em boa hora. Deu uma melhorada no tempo, foi até agradável, poderia ter tido mais chuva. Amei, refrescou, tá muito bom. Porque refrescou, tava muito calor, né? Foi muito bom essa chuva. Abril chegou com tudo quando o assunto é chuva. No último domingo choveu em pouco mais de 2 horas 77,54 milímetros, índice acima da média histórica para o mês, que é de 58,6 milímetros. Segundo a Defesa Civil de Campinas, foram registrados 16 pontos de alagamento. Mas como identificar se a chuva pode oferecer riscos ou não? O diretor da Defesa Civil reforça a importância dos moradores de Campinas e do interior paulista se cadastrarem no sistema de envio de alerta pelo celular. Basta enviar o CEP para o número 40199. Nós recomendamos agora que existe um sistema, que é o 40199, onde a pessoa cadastra o seu CEP e ela pode receber informações meteorológicas
a qualquer momento. Então, toda aproximação de chuva para a região de Campinas e para a cidade de Campinas, a pessoa pode receber isso no seu celular. Essa medida é uma medida muito importante. Ela te dá pelo menos uma antecipação de que existe uma previsão de chuva. E tradicionalmente aqueles locais que você já sabe que possuem alagamento ou que tem algum alagamento, você evite esses locais. As chuvas constantemente aqui na nossa região são chuvas muito rápidas, são chuvas intensas, rápidas e que muitas vezes elas pegarão as pessoas desprevenidas. Então, por mais que você esteja preparado, você sempre será surpreendido diante de uma situação de um alagamento. Então, é muito importante, se a pessoa estiver trafegando numa área de alagamento, ela aguarde, espere, porque da mesma forma que a água sobe rapidamente, também ela desce rapidamente. Nunca tentar enfrentar área de alagamento, até mesmo ônibus e caminhões, que as pessoas às vezes acham que isso eles conseguem, não conseguem. Às vezes uma falha mecânica, qualquer coisa pode ser fatal. E aqui em Limeira a chuva vem surpreendendo também, amanhece com o sol, mas termina sempre chovendo. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Daqui a pouco o assunto é dente do siso, fique ligadinho, viu? E já estou recebendo muitas mensagens aqui nas redes sociais, você pode inclusive mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Pode colocar na tela, produção WhatsApp, para quem quiser aí fazer alguma pergunta para o doutor. 1997-102-4854. Você pode também mandar a sua selfie. Vai em frente à TV agora, faz uma selfie assim, uma foto assim, assistindo aqui o RF com você. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade. Temos também, gente, Facebook, página no Face, isso mesmo. Tem um aplicativo, então curte lá, dá um like pra gente. Dando like, todo dia você vai acompanhar aí as notícias do RF com você e de todos os programas aqui da Rede Família. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender na sua rede social. Estamos no Instagram também, @canal Rede Família. É claro que eu, Marielle, já estou seguindo, né? Nos segue lá também. Falando em foto, rede social, vamos colocar as primeiras participações do dia. Pode colocar na tela para mandar aquele beijo para você que está acompanhando o RF com você. Beijão para Bianca de José de Freitas, Piauí. Super beijo para você. Jolino de Esplanada, Bahia, tocando violão, hein? Luana de Cruz Maltina, Paraná. Beijão pra você, Luana, sempre acompanhando aqui o RF com você. Patrícia de Esperança, Paraíba. Ótima quarta-feira, viu, Patrícia? Beijão. Teca e Ana Vitória, ligadinhas aí, de Santa Helena, Paraíba. E o Valmir de Coribe, Bahia. Beijão, Valmir. O Nilton de Piracicaba, interior de São Paulo. Beijão pra você também, ótima quarta. Wallace e Wanda de Valença, Rio de Janeiro. Super beijo. E a Valquíria Cícera de Petrolândia, Pernambuco. Essas são as primeiras participações. Pode mandar a sua foto, viu? Faz uma selfie agora, assistindo aqui o RF com você. Vai ser um prazer, claro, mostrar a sua participação. Bom, vamos falar então sobre um tipo de dor que muita gente conhece, viu? A do dente do siso, conhecido também como dente do juízo. Mas por que será que tanta gente sofre com o nascimento desse dente, hein? Vamos descobrir agora na reportagem de Larissa Israel. Uma dor frequente e que até atrapalhava a vida da Bruna e a levou ao dentista. Eu sentia muita dor, aí eu tinha que começar a tomar um anti-inflamatório por uma semana, passava, voltava novamente. Eu não conseguia comer do lado do dente que estava inflamado, às vezes eu não conseguia, sei lá, falar muito porque eu sentia a dor, parecia que era uma dor de garganta, com uma dor de ouvido. Começou a me incomodar e decidi tirar por conta disso. E para acabar com esse desconforto, ela passou por um procedimento cirúrgico para extrair o dente do siso. A cirurgia foi tranquila, foram 30 minutos, eu tirei os 2 dentes desse lado aqui, o de cima e de baixo. A anestesia pegou muito rápido também. Eu não senti a dor. Foi bem tranquilo. A função do siso, o terceiro molar, é ajudar na mastigação dos alimentos. Mas, segundo os dentistas, ele mais atrapalha do que ajuda. Por isso, cerca de 90% dos casos, o dente precisa ser retirado. Mas tudo depende de um diagnóstico preciso. Grande parte das pessoas, elas
precisam extrair o dente do siso. Isso vai depender de cada caso, né? Precisa ser avaliado certinho como que tá o posicionamento dele em relação aos outros dentes. Para a extração não existe um período ideal, mas antes de qualquer procedimento, o dentista indica uma avaliação. O dente do siso, geralmente, ele nasce entre 16 até uns 25 anos. Então, essa faixa de idade seria interessante fazer uma avaliação para ver como que está o posicionamento dele em relação aos outros dentes. Então, nessa faixa de idade, a gente tem um maior índice de extração, né, pelo fato de ser um dente que nasce nesse período. O siso ganhou a fama de dente do juízo, justamente por isso, já que o dente nasce no período da adolescência. E se não for extraído, quando necessário, pode trazer alguns danos à saúde bucal. Existem vários problemas, né? Um deles é pela dificuldade de higienização da região. Por ser um dente no fundo, né, a gente tem um problema grande de higienização. Então pode ser cometido cáries nos dentes adjacentes ou inflamação da gengiva por ele não ter nascido totalmente, né? Então, ali seria um foco de bactérias, inflamação. Mas para o alívio das novas gerações, existe a possibilidade de muitos nascerem já sem os dentes do siso. Existem alguns casos que são as pessoas sortudas aí, né? Que elas nascem sem o dente do siso, né? E aí não precisaria extrair. Para a Bruna, que sofria com as constantes dores, o procedimento de retirada dos dentes foi tranquilo e trouxe alívio. Ela só precisou tomar alguns cuidados com o pós-operatório, que tirou de letra. Tomei muito sorvete, muito açaí para ajudar na cicatrização. Então, no primeiro dia é um pouco diferente porque a gente sai daquela rotina, né, de comer, de fazer tudo normal, não podia pegar sol, fazer atividade física. Então, eu senti um pouco, mas nos outros dias foi mais tranquilo. Bom, e falando sobre esse assunto, quero receber aqui o cirurgião dentista Edson Cardoso Lima para falar aí sobre o dente do siso. Muita gente tem, quase todo mundo tem o dente do siso, né? Quase todo mundo, a maioria. E ele atrapalha, incomoda realmente, né, doutor? Atrapalha, Marielle. Primeiramente, boa tarde, você e os telespectadores. Atrapalha sim, tá? Eu recomendo, assim, a grande maioria dos meus pacientes a removê-los. Por uma série de motivos que depois nós vamos até mostrar, né? Mas a grande maioria dos pacientes tem problemas com o siso. Então, é isso. A recomendação é removê-los sob cirurgia local, né? Doutor, se ele não tem serventia alguma, porque a espécie humana nasce com um dente do siso? Na verdade, a espécie humana tem 32 dentes, tá? Ocorre que como eles nascem num período mais tardio da vida do ser humano, dos 16 aos 20 anos... Por isso o dente do juízo, né? Supõe-se que a pessoa vai ter juízo após os 16 anos, Sim, né? Mas nem sempre tem. Então você tem pouco espaço sobra para eles se alocarem na cavidade bucal. Olha, estamos mostrando inclusive uma foto. Sim, Esse último dente é o do siso. É o dente do siso. Na primeira foto à esquerda, você tem espaço. Então ali eu coloquei para mostrar quando ele tem saúde para permanecer na boca. Já do outro lado, você percebe que ele... Apertadinho, querendo sair, mas não consegue, né? E aquele tecido gengival ao redor do dente, normalmente se infecciona, gerando a famosa pericoronarite. Causa muita dor. Muita dor, inchaço, odor fétido, né? Como a gente diz no hospital. E deve-se, num primeiro momento, entrar com antibiótico, naquele caso, irrigar o local para depois remover com segurança, né? Nesse momento, quando começa a doer realmente, a pessoa procura daí o cirurgião dentista. Sim, seguramente um profissional capacitado, às vezes o profissional que já trabalha com esse paciente, vai identificar e vai tirar com facilidade, né? De repente, a pessoa está sentindo dor, toma um remédio, passa. Sim. E deixa o dente lá. Quais os problemas que podem surgir? Provavelmente, Marielle, voltará a infecção com uma carga maior por bactérias seletivas, né? Elas retornam
e vai gerar mais dor, febre. E ocorre que nesses casos, quando você tem uma infecção, cura essa infecção, não tira o dente, quando ela volta, ela pode voltar mais agressiva, gerando problemas até a vida desse paciente. Sob casos mais raros no país, no ano passado, tivemos algumas mortes por siso. Bactérias que invadiram a área de pescoço e realmente causaram... Então é grave realmente. Aqui no estado de São Paulo, segundo alguns relatos, foram 6 mortes no ano passado, por conta de dentes do siso. Número alto. Claro que pacientes que não deram a devida atenção, não é comum isso, né? Sim. Mas você vê a que ponto pode chegar um siso mal cuidado. Mesmo porque dor de dente é uma das piores que existe, Sim, né, doutor? É uma área de muita Quem está inervação, em casa já teve ou a dor do siso, do nascimento do siso, ou outro tipo de dor de dente, é terrível, né? Porque envolve muitos nervos, né? E são nervos que ficam em áreas nobres, áreas faciais, e que denotam inchaço, denotam dor rápida, né? O cérebro capta rápido essas agressões, né? Eu tenho um modelo aqui que eu vou mostrar. Então ali eu também mostro uma sondagem com uma sonda, onde a infecção se inicia ali, naquela pequena bolsa, e gerando os edemas. O dente está escondidinho ali, dente dá para apontar ali onde está. Dá para apontar. Eu até tenho o desenho, eu fiz o desenho esquemático, pontilhado, mostrando onde ele supostamente vai nascer. Ele vai nascer. E ali você tem um capuz, uma bolsa de pulso. Entendi. Bom, nós podemos mostrar aqui na prática, inclusive, olha, essa foto é interessante. Esse é um caso clássico, Marielle. Normalmente, quando você pede uma radiografia panorâmica, é essa imagem que ele nasce assim, ele fica assim. Exato, assim. Ele não teve espaço num primeiro momento para nascer, o broto. Aí ele se acomoda, ele se encaixa onde der. E aí ele causa esse problema, que eu até tenho aqui no meu modelinho que eu trouxe para o telespectador. Isso, vamos mostrar aqui. Aqui eu tenho, normalmente, ó, o dente virado assim, como está lá na radiografia, como né? Está na radiografia. Ou seja, do doutor... outro lado, ó, deixa eu colocar do outro lado. Normalmente, quando ele acha um pouco de espaço e fica uma pequena entrada nos dentes, você tem a cárie, gerando aquelas lesões císticas apontadas em vermelho lá no modelo. Tá? Então aqui, ó, mostrando para a câmera, você tem esses pontos pretos, que são as cáries, né, oportunistas, porque não tem espaço para higiene, gerando lesões endodônticas. O ideal é remover, né, nesse caso. Bom, aí vocês de casa imaginem, o dente do siso virado aqui, ele está o quê? Empurrando todos os dentes para frente. Por isso a necessidade também de se fazer a energia, quando né? O paciente, a cirurgia. Quando o paciente vai fazer a ortodontia, e um ortodontista experiente, ele sabe da movimentação desse siso, ele já pede remoção. Naquela imagem do meio, aqui, ó, aqui é o modelo que está mostrando, né? Quando ele nasce, ele empurra os outros dentes, entortando, apinhando esses dentes. Às vezes, pacientes com ortodontia completa, já terminada, tem que voltar para a ortodontia porque o dente empurrou, acha um espaço para sair, né? Então, a cirurgia geralmente é complexa, é simples, como funciona, Depende doutor? do caso, tá? Depende do caso. Quando bem avaliado. Quando o dente está realmente virado, empurrando os outros, é mais complexo. É mais complexo. Ali vai ter necessidade de cortar, remover um pouco de osso e seccionar o dente em 2, 3 partes. Lembrando que com a evolução dos motores também para remoção de siso, os motores elétricos, você não tem, você não joga mais ar dentro dos tecidos. Por isso que o dentista, quando tirava o dente antigamente com o motorzinho de fazer a remoção de cárie, por exemplo, você tinha muito ar dentro dos tecidos, gerando aqueles enfisemas. Então era comum o paciente ficar com o rosto enorme depois de siso. Com a evolução dos motores, com o motor elétrico, onde você não tem ar dentro dos tecidos, você praticamente não fala que o paciente tirou os 4 sisos. Pelo menos eu faço assim. Dá para tirar num dia só? Sim. É muito indicado, Marielle, tirar os 4 dentes no mesmo momento. Paciente, eu normalmente indico prescrevo uma injeção 1 hora antes dessa cirurgia para evitar grandes edemas, e o paciente vai ter um pós-operatório só, uma recuperação bem mais fácil. Sofre uma vez só, né, doutor? Sofre uma vez só. Doutor, no meu caso, por exemplo, vou até contar uma experiência pessoal. Eu nasci com 3 dentes do siso. É comum também. É comum, né? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre isso, se é natural, de repente, da espécie humana
os próximos... as próximas gerações nascerem sem o dente. Daqui a pouco a gente fala, é uma tendência, né? Vai demorar um pouquinho. Mas... No meu caso, doutor, eu tirei e fui para casa e vazou o sangue da cicatrização. Sim. Eu senti uma dor a noite inteira, era final de semana. Sim. O meu cirurgião teve que trabalhar aí no final de semana, em plantão, porque assim, era uma dor insuportável. Eu não conseguiria chegar até na segunda-feira com a dor que eu estava. O que aconteceu? O que aconteceu, Marielle, é que quando o coágulo dentro do alvéolo, ele sai, ele escapa, aquele alvéolo, que é onde a loja onde morava o dente, ele fica seco. E sem a presença do dente... Sem a presença do coágulo, com a entrada de ar, bactéria e restos de alimento, você tem um quadro chamado alveolite. A alveolite é uma das maiores dores da região bucal que se pode ter. Eu me recordo, foi terrível, não tinha remédio. Não há remédio. A alveolite é uma dor extremamente severa, localizada, que só passa com a nova intervenção do profissional, lavando o local e sangrando o local novamente. Foi realizado realmente. Porque o sangue protege a região de uma série de fatores, inclusive da dor. Ok, doutor, temos uma pergunta aqui, a Marisa, do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se dente do siso pode dar zumbido no ouvido. Pode sim. Uma das maiores intercorrências que você tem quando o dente do siso às vezes está nascendo, principalmente dos 16 aos 21 anos, como ele está em íntimo contato com inervações que também vão ao ouvido, em alguns pacientes você tem essa sensação. Falando sobre um dente que muita gente sofre com ele, o dente do siso, não é mesmo, doutor? Sofre bastante. É um assunto diário no meu consultório. Eu faço siso todo dia, por incrível que pareça. Todos os dias. Quando o paciente tem uma indicação para tirar os 4, eu já removo os 4 no mesmo dia. Até por conta da sedação que eu faço e do monitor cardíaco, eu já aproveito. Para facilitar. Sofre uma vez só, né, doutor? Normalmente eu dou um tranquilizante, o paciente fica bem entregue. Aquele caso, por exemplo, da imagem, é um caso clássico para os 4 no mesmo dia. Os dois inferiores numa posição um pouco mais horizontal, um siso com um pouco mais de complexidade para tirar, mas é perfeito, tranquilo. Com os motores elétricos, como eu te disse, esses sisos são coisa de 5, 10 minutos cada lado no máximo. E temos a nossa amiga aqui também, que vocês podem filmar aqui no estúdio, né? Nossa amiga, nosso amigo. É de resina, viu? Eu até tenho uma de verdade, mas não trouxe. Não, melhor não, né, doutor? E por que a gente disse no primeiro bloco, inclusive, da entrevista, por que é necessário, então, tirar o dente do siso, gente? Porque ele está aqui e, geralmente, ele empurra os outros para frente, né, doutor? Os outros gera bastante dor na articulação, tá? Essas articulações e região de ouvido, em alguns pacientes, você tem o afetamento na região. Então, você tem que sempre remover esse dente do siso. E lembrando também, em caso de acidente, uma pessoa não removeu o dente do siso, caiu de bicicleta, criança aí, um adolescente com skate, algo assim, o que acontece? É muito comum a gente pegar no hospital, Marielle, como o dente do siso deixa uma zona de fragilidade muito maior, quando você tem um impacto aqui na ponta da mandíbula, você tem a distribuição de força. Quando essa força chega na área do siso, fratura a mandíbula. Então é comum essa região do ângulo da mandíbula fraturar num acidente doméstico, num acidente esportivo como bicicleta e skate, num adolescente de 16. O trauma é bem maior. O trauma é maior. Você tem uma disseminação da força e quando ela encontra a zona de fragilidade, quebra a mandíbula. É comum isso em hospital. Para quem vive o dia a dia de hospital, é comum ver isso, tá? A população normal, que vive o seu dia a dia sem ouvir esses assuntos, às vezes nunca ouviu falar isso. Sim. Mas no hospital é comum. Ângulo, corpo de mandíbula fraturado por pequeno trauma esportivo. Aí você vai ver, tem um siso lá. O siso que provocou. Aí já aproveita, faz a redução, a fixação da mandíbula e já tira o siso. Né? Temos uma pergunta aqui de Limeiro, Júlio César. Beijão pra você, Júlio César. Minha mãe tem um dente no céu da boca. Isso é normal, doutor? É normal, né? Tá dentro dos capítulos de dentes impactados, você não tem só o siso. É comum você ter o canino impactado. Temos 32 dentes. 32 dentes. Os que mais ficam impactados são os sisos, propriamente.
Mas é muito comum, Marielle, o canino e os pré-molares ficarem retidos no céu da boca, ficarem retidos no palato. Então, no caso da mãe desse telespectador, eu acho que o cirurgião que a trata provavelmente vai indicar a extração se estiver incomodando. Se for uma paciente que usa prótese, então, ele nasce, às vezes ele já estava ali desde a adolescência. E por estímulo de uma prótese, por exemplo, uma dentadura, popularmente conhecida por dentadura, você por estímulo, ele quer sair, ele vai sair. E aí ele bate na prótese e esse paciente vai ter os mesmos problemas ou parecidos com quem tem siso. Dor. Mostrando aqui, bem aqui mesmo, doutor. Ele nasce no céu da boca, é comum. E na parte inferior é muito comum caninos retidos na mandíbula. Às vezes, ao invés de você ter um canino retido aqui na parte de trás, ele se retém aqui embaixo. Daí tem que tirar também. Algumas indicações tem que tirar. Método cirúrgico. Método cirúrgico, com um certo cuidado. Um cirurgião bucomaxilofacial tira com tranquilidade esses dentes. Então, o Júlio César pede para a mãe procurar um cirurgião dentista, né? Melhor forma. Agora, uma pergunta de Valinhos, interior de São Paulo. Tenho 4 dentes do siso. Eles nasceram com 12 anos de idade. Hoje, a telespectadora tem 39 e estão perfeitos na boca dela. Perfeito. É normal, doutor? É normal. E ela entra naquele time de pacientes que não precisam de remoção. Existem alguns fatores que contraindicam a remoção. Pacientes muito jovens, pacientes muito idosos e pacientes que tiveram sisos erupcionados muito cedo, acharam o seu espaço e acima de 35 anos de idade não é recomendado tirar. Ele já tem um bom convívio, ela sabe higienizar, não tem relato de dor facial, dor de ouvido, dor em área de garganta. Não está empurrando. Não está empurrando, não. Essa pode tranquilamente conviver até a velhice com ele. Bacana. Mais uma pergunta, Gabriela de Valença, Rio de Janeiro. Tenho 2 dentes do siso e estou sofrendo com muita dor, mas tenho medo do dentista. Como você pode indicar, então, para essa telespectadora aí, para não ter medo de vocês? Primeiro que a remoção dos sisos, quando bem feita, é muito tranquilo. Segundo que hoje o profissional tem tranquilizantes no consultório, tem métodos de anestesia mais eficiente e mais indolores, vai tirar, vai remover sem maiores problemas. Então ela tem que perder o medo, conversa com o cirurgião que a atende, ele prontamente vai passar tranquilidade. Vai, tranquilo. 2 sisos é muito simples. Anestesia é tranquilo, você não vai sentir tanta dor. Não sente absolutamente assim. nada. Hoje em dia você tem ansiolíticos de baixa dosagem que você pode dar no consultório. No consultório eu faço os ansiolíticos assim, com muita precisão, eu monitoro com monitor cardíaco, então dá uma segurança maior. Mesmo porque você está sofrendo com dor tem que remover, até para evitar problemas futuros de uma ordem maior, né? Com certeza. Doutor, mais uma pergunta agora de Santa Catarina, o Eugildo. Doutor, quando começa uma dor de dente, eu passo o fio dental e corta a gengiva, sai até sangue. O que pode ser? Marielle, até agora eu vou falar sobre a ótica de especialista em periodontia, que eu também tenho essa especialidade. Sim. Alguns tecidos gengivais, durante a erupção do dente, eles ficam mais avolumados. Por exemplo, no caso desse paciente, desse telespectador. Quando você passa o fio dental, você rompe o vaso sanguíneo e ele sangra. Se houver uma inflamação por retenção de alimento, ele vai sangrar mais ainda. Então, se ele procurar um cirurgião dentista ou um periodontista, prontamente ele vai analisar, vai fazer uma raspagem local sobre anestesia e sobre certas medicações. Tenho certeza que essa gengiva vai voltar à normalidade e não vai doer mais passar o fio dental. Bom, sangrou, sinal de alerta. Sinal de alerta, sinal de inflamação. Sim. Não é normal. Não é normal sangrar. A gengiva não sangra ao toque e não sangra espontâneo. Só sobre inflamações ou infecções maiores, né? Doutor, estamos quase aí no final da entrevista. Que pena, né? Ainda temos muitas participações aqui, mas gostaria de tocar sobre aquele assunto, falar sobre aquele assunto de que nas próximas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, eles devem nascer sem o dente do siso? É uma tendência que as pesquisas vêm mostrando, Marielle. Com o cruzamento de pessoas que não têm o siso, é uma tendência que esses descendentes também venham sem os sisos. É provável que o meu filho, filha, não tenha 1 ou 2 e assim sucessivamente.
Evidentemente que toda a espécie humana ficar sem os dentes do siso demoraria milênios, né? E é uma tendência que demora aí de 2 a 3 mil anos e não tenha mais. Mas por pouco uso, por pouco espaço, por cruzamento entre pessoas. Mas não é para já, né? Seguramente, não é para já. Mais uma pergunta da Heloísa de Soledade, Paraíba. Meu dente do siso está bastante inclinado. E inclinando os outros também para a frente. Sim, sinto que está me prejudicando. Indicado remoção, né? Remoção, porque vai acabar empurrando cada vez mais, até ele encontrar uma resistência maior. É só trazer problemas, tem que remover, né, Marielle? Com certeza. Mais uma pergunta. Gente, não precisa ter medo. Se você procura aí um profissional indicado, né? Especialista da área, em cirurgia como o Dr. Edson. Fique tranquilo, né? É melhor do que sofrer com dor, não é mesmo? Seguramente. Ou prejudicar toda a arcada dentária, né? Seguramente. Mais uma pergunta de Timbaúba, Pernambuco. Quando eu tô comendo, eu sinto um estalo na boca. O que pode ser? Se for assunto relacionado ao siso, ele pode estar gerando uma força muito grande e deslocando a mandíbula. Pode ser que não tenha origem com siso, pode ser que seja origem de bruxismo, de perdas de dente, né? E isso o profissional que o atende lá tem que avaliar clinicamente. Então são multifatoriais esses estalidos, essas dores em áreas de articulação. Não é normal também, não sinal é normal. De alerta, não, tem sinal que de alerta, especialista, seguramente. Não tem jeito. Seguramente. Bom, gente, se qualquer coisa sair fora da rotina, fora da normalidade, né? Algum barulho estranho na hora de morder, tem que procurar um especialista. Não existe outra forma, outra maneira de se cuidar, né? Não existe outra maneira, porque a tendência é que isso piore, né? Gerando outros problemas. Quando bem diagnosticado no início, vai se ter uma cura ou amenizar esse problema. Se você deixa o tempo passar, os desgastes são muito maiores, né? No caso desse telespectador, eu não vi, mas às vezes tem falhas de dentes, tem que ser repostas, às vezes é um paciente bruxista, que range dente à noite, então é multifatorial, na verdade, né, Maria? Qual a faixa etária, geralmente, que procura para a retirada do dente do siso? Dos 16 aos 20 anos. Lembrando que no homem, no garoto, ele pode terminar a sua erupção aos 25 anos. Então é comum, jovem de meia idade, já na faculdade, 23, 24 anos, o homem principalmente, ter a dor facial por conta do siso. Mas dos 16 aos 20 em média, né? Bom, recado final então, telespectadores que têm o dente do siso, estão com medo de retirar. Escutem o doutor, a voz da experiência, né, doutor? Eu recomendo sempre prudência, procurar o profissional e, se bem indicado, remover o siso, porque na maioria dos casos é problema certo. Ok. Muito obrigada, doutor. Agradeço, seja sempre bem-vindo aqui. Agradeço novamente. Obrigada. Vamos falar sobre uma delícia, quase todo mundo gosta. Eu, Marielle, amo. É um setor aí que tem crescido, as temperaturas mais frias estão chegando e o setor, como eu já disse, tem crescido. É o sorvete, acredita? E os fabricantes investem em opções surpreendentes que você vai ver agora. Hoje a produção é de sorvete de coco. O sabor é o carro-chefe desta fábrica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A fruta vai para a panela, que é aquecida antes de ser congelada. Mas para atrair o consumidor, agora que está chegando o inverno, o produtor precisa mudar a estratégia. Estes picolés vão dar lugar aos sorvetes de massa. Aqui nessa fábrica, a produção de sorvete para potes é a aposta do inverno. A empresa dobrou a produção em relação ao verão. É que eles perceberam que quando o tempo está frio, o brasileiro prefere comprar o sorvete para tomar no aconchego de casa. O desafio é desvincular um pouco dessa memória de praia para que a gente possa gerar um consumo de rotina. Que a pessoa tenha desejo de consumir sorvete como uma sobremesa, como um complemento alimentar, e não só como um produto refrescante no momento do lazer da praia. O sabor também conta. Com temperaturas mais baixas, o corpo pede alimentos mais calóricos. E é aí que entram os de chocolate, abacate, churros. Os mais cremosos são sorvetes que atraem mais no inverno porque eles compõem melhor sobremesas. No inverno te desperta o desejo de comer coisas mais calóricas, né? Cozidos, carnes mais gordas, e as sobremesas não são diferentes.
No Brasil, o consumo de sorvete no frio corresponde a apenas 30% do total do ano. Em 2016, foram consumidos mais de 1 bilhão de litros de sorvete. Os de massa superam em muitos picolés em milhões de litros consumidos. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. Hoje, o país é o 10º maior produtor mundial. A região sudeste é a que mais consome, seguida do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Os Estados Unidos estão no topo do ranking da produção. Logo atrás vem a China, Canadá e Itália. Mas o país que mais consome o produto é a Nova Zelândia. Em segundo lugar estão os Estados Unidos e em terceiro o Canadá. Aqui a compra é uma compra sinérgica e por impulso. Você entra no estabelecimento, compra alguma coisa, consome alguma coisa e por impulso. Se tiver calor, você consome o sorvete. E se engana quem pensa que todo sorvete é uma sobremesa calórica. De acordo com essa nutricionista, para poder tomar um picolé ou uma bola por dia, é preciso ficar de olho nos rótulos. Há opções sem açúcar ou gordura. Olhar a lista de ingredientes, ver se não tem adição de conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais. Eduardo começou a trabalhar na fábrica de sorvetes há 23 anos. Hoje eu já comecei a tomar cedo já e vai uns 3 por dia. A experiência aprimorou o gosto. Sorvete bom para ele é sorvete o ano inteiro. O sorvete, para mim, ele é melhor no inverno. A gente consegue sentir mais o sabor do sorvete, degustar mais. No verão não, no verão a gente toma para refrescar e quase não sente o sabor, né? Ai, é de dar água na boca, não é mesmo? Bom, gente, mudando de assunto, o Instituto Anelo, que oferece aulas de música para crianças e jovens de Campinas, recebeu novos instrumentos para auxiliar nos trabalhos. A repórter Larissa Israel esteve lá e conta pra gente por que essas doações representam tanto na vida de quem é atendido pela instituição. Uma arte que transforma vidas, que espalha cultura e modifica ambientes. Foi através da música que esses alunos conseguiram mudar a melodia da própria vida. A música une gerações. Seu Cláudio Honório e o Gustavo sabem bem disso. A paixão pela sanfona passou do avô para o neto. E hoje, juntos, eles buscam e dividem o conhecimento pela música. Uma relação que transborda orgulho e admiração. Eu vi o meu avô tocando. E aí eu decidi tocar sanfona também. Aí ele foi me dando aula em casa. Isso é muito bom, é meu orgulho. O Gustavo toca um instrumento com facilidade. Nos dedos, a habilidade de quem respira música. E para ele, a sanfona vai além. Representa o Brasil, representa a história, a cultura do Brasil. E não é apenas a aula de sanfona que chama a atenção por aqui. Outros instrumentos também ganham destaque. Violão, flauta doce, escaleta, são apenas alguns deles. Em cada sala, um aprendizado diferente. Tudo envolve música e os alunos aprendem brincando com os sons. As aulas são bem dinâmicas e transformam a vida de crianças e adolescentes. Aliás, esse é o principal objetivo do Instituto Anelo, uma associação sem fins lucrativos de Campinas, que oferece ensino musical gratuito. São muitas crianças que passam por aqui e têm as suas vidas transformadas através da música. Hoje nós temos ex-alunos, professores, pessoas que estão tocando em festivais de música, Brasil afora. Então tem sido algo assim muito importante na transformação social e transformação de vidas mesmo. Além disso, o Instituto Anelo oferece a esses jovens a oportunidade de uma formação musical, de carreira. O Felipe sabe bem disso. Ele é um dos 15 professores que trabalham na instituição. Mas a relação dele com o Anelo é antiga. Olha só o Felipe há 10 anos, quando ainda era apenas um aluno do Instituto. É legal, você aprende um monte de coisa, aprende notas, aprende fazer frase, aprende a fazer um monte de coisa.
A dedicação foi tanta que hoje, aos 20 anos, além de professor, ele construiu uma carreira na música. Hoje eu sou músico profissional, então teve uma grande influência, né? Essa oportunidade é oferecida desde 1997. Um trabalho que enche de orgulho quem ensina e quem recebe todo esse conhecimento. É um privilégio, tanto acho que para quem trabalha no projeto, quanto para quem participa. Porque é um projeto que tira as crianças da rotina, traz a arte, né, que às vezes não está tão presente no cotidiano delas, e alegra, né, a vida de todo mundo, tanto de quem trabalha quanto de quem está aqui recebendo essas pessoas para estudar música. Cerca de 339 alunos participam do projeto, mas este número deve aumentar nos próximos meses. É que o Instituto Anelo recebeu a doação de mais 40 instrumentos, o que vai permitir mudar a melodia da vida de pelo menos 40 pessoas. Poder ter mais instrumentos para continuar essa transformação. E algo que complementa muito para o nosso trabalho, vai possibilitar o atendimento de mais pessoas. A gente sempre tem lista de espera, sempre alguém querendo tocar um instrumento, e sabemos do poder da música na vida de todos aqui. 41 instrumentos novos foram doados, que vão contribuir também para o desenvolvimento cultural de todos que participam das atividades na entidade. Porque a gente sabe que a educação musical é uma forma muito importante de aumentar os conhecimentos culturais, mas ao mesmo tempo tem um papel social também de suma importância, que é poder dar a oportunidade a esses jovens, a essas crianças, inclusive até pessoas de melhor idade, né, a aprenderem música, aprenderem a tocar um instrumento musical. E os instrumentos foram recebidos com tanta alegria que logo já estavam na mão dos alunos. Em pouco tempo, eles mostraram a habilidade na música conquistada através das aulas. Projeto lindo do Instituto Anelo lá em Campinas e que dura aí por muitos, muitos anos, né? Bom, chegamos na reta final agora, aquele momento que eu amo, um momento beijo, com muitas participações. Recebo tanto carinho aqui dos telespectadores de todos os estados do Brasil que acompanham aqui o RF com você. Beijão, inclusive, hoje em especial para a Cristina. Ela mora em Aracaju, Sergipe. O marido dela falou: minha mulher ama o programa, eu também amo o programa, e hoje ela está completando aniversário. Então, super beijo para você, Cristina. Muitas primaveras aí pela frente. Vamos para o momento foto, pode colocar. Mari de Canápolis, Bahia, super beijo pra você, sua linda. Claudemir de Maceió, beijão também. Ótima quarta-feira para o Daniel de Piracicaba, sempre acompanhando o RF com você. O Valdemir de Gandu, Bahia, beijão pra vocês. Ótima quarta para a Ricleide de Teófilo Tone, Minas Gerais. Araldo de Singés, Paraná, beijão. Karina de Inhuma, Piauí, beijão pra você também. Caroline de São José da Coroa Grande, Pernambuco, beijão. Dinor de Mangabeira, Ceará. Roberval de Jequié, Bahia. O Ana Tales, de Beira Rio, também Bahia, sempre acompanhando aqui, ligadinho no comércio dele, né? Bacana, fico muito feliz, viu? Bom, a notícia boa, sabe qual que é dessa quarta? É que amanhã é quinta e tem mais RF com você. Até lá, beijão, fui!